e queridas, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Então, gente, vamos terminar hoje nossa aula sobre mineração. Vocês lembram que na aula passada a gente foi eu até analisei, o último PowerPoint foi a análise dessa imagem, que a gente falou sobre formas de exploração do ouro, que o ouro mais comum, o predominante na região das Minas vai ser o ouro de aluvião, encontrado no leito dos rios. É um ouro mais fácil de ser extraído, que exigia menos instrumentos, né? A pessoa não precisava ter uma mão de obra grande de escravizados, né? Ter muitos recursos para explorar esse ouro. Então, pessoas que não tinham muito dinheiro, não tinham muitos recursos, exploravam o ouro de aluvião, mas também grandes proprietários de escravizados, gente de muita grana, exploravam esse tipo de ouro, mas também exploravam aquele ouro que estava nas rochas, que aí demandava um material mais especializado, né, instrumentos mais especializados, e uma mão de obra mais extensa, que no caso vai ser mão de obra de africanos escravizados, tá? Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula, gente. Como eu falei para vocês, Portugal estava passando por um momento de grande crise, né? Crise econômica, dependência em relação à Inglaterra, né? As possessões de Portugal na África, na Ásia, ela tinha perdido possessões também e era muito difícil manter esse grande império português, né? Precisava de gente, precisava de recursos para proteger esses territórios. Então, Portugal estava vivendo um momento de crise. Quando se encontra ouro em grande quantidade na região das Minas, é claro que Portugal vai intervir aqui. E como é que Portugal vai intervir? Através da criação da Intendência das Minas, em 1702. Esse vai ser o principal órgão da estrutura administrativa das Minas. E esse órgão vai estar diretamente subordinado à coroa, tá bom? A intendência ela vai ser encarregada do controle da produção do ouro, da distribuição das datas, naqueles lotes de terra, né, de exploração de minério, e do lançamento e cobrança dos impostos, tá bom? Então, a intendência das Minas vai estar acima, inclusive, das câmaras municipais. Lembra que eu falei para vocês que quando houve a centralização do poder ao redor do governo geral, também nas capitanias houve a formação das câmaras municipais? Então, nessa região, a Intendência das Minas vai estar acima de qualquer câmara municipal. Show? Muito bem. A Intendência das Minas vai ser responsável pela cobrança do imposto que vai ser chamado de o quinto. O quinto porque ele vai taxar 20% de todo o metal extraído nessa região das Minas, certo, gente? Então, e 20% então desse ouro era mandado para Portugal, era captado pela Intendência das Minas e era mandado para Portugal. Como é que circulava o ouro nessa região? O ouro, via de regra, circulava em pó, né? E por conta dessa forma de movimentação do ouro nessa região, havia muito contrabando. E o que a administração dessa região vai fazer? Vai criar as casas de fundição, que eram essas instituições fiscais, né, fiscalizadoras, que também cobravam tributos. O que elas faziam? Elas pegavam o ouro que era explorado por um proprietário, né? Elas captavam esse ouro, fundiam esse ouro, então fundia em barras de ouro, né? Marcavam com selo real o ouro e nesse processo já retirava o quinto, que é esse imposto que eu falei com vocês. E aí tirava esse quinto e devolvia ao proprietário do ouro. Tá bom, gente? Então, essas casas de fundição foram essas instituições fiscais fundadas para evitar o contrabando. Mas mesmo... E aí eu coloquei aqui uma imagem para vocês da barra de ouro. Então, vocês veem que tem o selo da casa de fundição, o selo real, também tem uma numeração, tá vendo? Ele tem todo um padrão. Show? Muito bem. Apesar da criação das casas de fundição para evitar o contrabando foi algo corriqueiro nessa região, porque os impostos eram muitos e a gente vai ver isso depois, e o contrabando vai ser algo bem comum. Tanto que tem essa imagem do Santo do Pau Oco, que eu coloquei a imagem para vocês ali em cima.
Reza a lenda que dentro desses santos era colocado ouro em pó, pepitas de ouro, e na circulação dessas estátuas circulava o ouro também, eles não eram taxados, contrabandeava-se o ouro a partir disso. Tá? Ficou conhecido como Santo do Pau. Beleza, gente? Então, o contrabando vai ser algo corriqueiro nessa região. Aqui eu coloquei outras formas de tributação para vocês verem o quanto Portugal estava sedento por esse ouro. E todos os que exploravam esse ouro também eram explorados por Portugal. Desculpa essa troca de palavras horrorosa, mas para vocês entenderem. Assim. Havia uma série de impostos. Então eu coloquei para vocês aqui todos eles, mas na nossa apostila também tem. Está bem explicadinho lá, tá, gente? Então, tem o quinto, tem a finta, tem a captação, que vai ser um tributo sobre todas as riquezas, sobre todos os moradores, né, e todas as atividades econômicas desses moradores, né? Inclusive, os africanos escravizados também, eles vão ser taxados, né, os proprietários que possuíssem esses africanos escravizados. E vai ter a derrama também, que vai ser essa cobrança forçada para assegurar que anualmente a população mineira ela arrecadasse 100 arrobas. Então, quando não houvesse a arrecadação desse valor, a coroa ou a intendência, ela tinha toda a legitimidade para invadir casas, pegar artefatos das pessoas. Enfim, isso gerava toda uma comoção e uma revolta muito grande por parte dessa população. Tá bom, gente? Muito bem. Além do ouro, né, no distrito diamantino, em 1729, também se encontram jazidas de diamantes, né, no que hoje a gente tem Diamantino. Em 1734, a área vai ser demarcada e vai ser declarada como propriedade rural. Tá? Os mineradores que estavam na região vão ser expulsos e a exploração vai ficar a cargo dos contratadores, que eram particulares que possuíam escravos, ou seja, gente de grana. Beleza? Eles vão ser os responsáveis por extrair os diamantes e vão entregar uma parte ao governo. E aí, essa região também vai ser altamente fiscalizada em todas as atividades para evitar contrabando, o que também não vai ser suficiente, porque, inclusive, os contratadores eles vão ser responsáveis também por contrabando. Eu coloquei para vocês a Chica da Silva, porque a Chica da Silva vai ser uma figura que vai falar um pouco dessa sociedade mineira. Porque a Chica da Silva era filha de um português, né, branco, com uma africana escravizada. E a Chica da Silva, ela vai ser comprada por um desses contratadores e eles vão viver juntos, né? Lembrando que a escravidão, ela sempre vai ser um regime no qual a escravizada, no caso, e o seu senhor, as relações entre os dois vão ser relações em que o senhor tinha poder sobre ela, portanto, é uma relação de poder e a escravizada sempre vai estar com menos poder, né? Vai estar subordinada a esse senhor, sujeita a todo tipo de violência. A Chica da Silva, apesar de todas as violências impostas pela escravidão, ela vai ser uma figura que vai viver num tipo de concubinato com esse contratador, vai ter muitos filhos dele, vai usufruir de muitas riquezas, né? Ela vai participar de uma série de irmandades, ela vai estar circulando no meio dessa elite, dessa sociedade mineradora. Então, ela é uma figura que fala um pouco dessa sociedade na qual havia uma espécie de mobilidade social. A gente vai falar isso um pouco mais à frente. Inclusive, muitos escravizados obtiveram alforria, a Chica da Silva vai ter a alforria dela, então, e vão conseguir circular um pouco sobre nessa sociedade. No caso da Chica da Silva, é um caso específico, porque ela consegue usufruir das posses desse homem, né, desse contratador. Não são todos, isso é uma situação bem específica, mas só para a gente pensar um pouco essa sociedade, essas possibilidades das pessoas que estão vivendo nessa região mineradora. Beleza, gente? Então, quais são os impactos da mineração nessa sociedade? O que a gente vai ter? Como eu falei para vocês, quando se descobre ouro em abundância, você vai ter uma afluência de gente muito grande para cá. Não só gente vindo de Portugal, como gente vindo de outras regiões da colônia. Né? Gente vindo do Rio de Janeiro, de São Paulo.
da Bahia, né, das regiões do Nordeste. Então, você vai ter um crescimento demográfico gigantesco. Nos primeiros tempos da mineração, da exploração, você vai ter escassez de alimentos, porque você tem muita gente indo para essa região e você não tem um abastecimento, embora você tivesse depois a figura dos tropeiros, a formação de vilas e arraiais para criar formas assim, para plantar coisas para, né, suprir essas regiões, nem no primeiro momento você não vai ter isso. Então, essa população vai passar fome. Embora explorasse ouro e obtivesse essa riqueza que significava ouro, não tinha coisa para comer, né? Não tinha... Então, assim, vai ser uma sociedade que nos primeiros momentos vai conviver com escassez, com fome, beleza? Mas o crescimento demográfico é um fator que vai ser consequência desse encontro, né, desse ouro, né, que as pessoas vão afluir para enriquecerem. Não vão, todo mundo vai querer enriquecer fácil e vão para lá, tá? O que vocês vão ter? O que você vai ter também? Na multiplicação das vilas e dos arraiais, né, para abastecer a região mineradora. Então, isso vai estimular o mercado interno, isso vai fortalecer o surgimento, vai ocasionar o surgimento de comerciantes, né? Então, você vai ter esse grupo social surgindo também. O desenvolvimento da produção agrícola, portanto, e da pecuária, para suprir essas regiões, beleza? Diferente da sociedade açucareira, gente, que era uma sociedade estamental, o que quer dizer? Os grupos sociais, eles não se moviam nessa pirâmide social, né? Então, assim, quem era senhor de engenho vivia e morria como senhor de engenho, né? Só para vocês entenderem, né? Claro que sempre tem exceções, mas vocês entenderem que não havia mobilidade social, não era tão comum a mobilidade social quanto nessa sociedade mineradora. A sociedade mineradora ela vai apresentar mobilidade social, porque você vai ter uma classe média urbana, né, um grupo médio formado por vendedores, por artesãos, por tropeiros, por agricultores de subsistência, né, os próprios pescadores, né, que vão ser responsáveis pela exploração do ouro, religiosos. Então, assim, você vai criar uma sociedade urbana e nessa sociedade urbana você vai ter vai criar grupos sociais específicos que vão se movimentar nessa pirâmide social. Ao mesmo tempo que você podia encontrar ouro, por exemplo, você vai lá, você explora, você encontra ouro, você enriquece, você também perdia ouro muito fácil, principalmente essa pessoa que larga tudo na sua capitania, sabe, vende tudo para ir para essa região para tentar enriquecer. Por quê? Porque você comprar artigos nessa sociedade, por exemplo, as pessoas que abasteciam essa sociedade com gêneros agrícolas, com coisa para viver mesmo, assim, sabe? Sei lá, artigos para o dia a dia, eles cobravam muito alto para uma região mineradora. Então, assim, e o ouro que circulava, né? Eles cobravam ouro. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas podiam obter esse ouro, né, facilmente, eles também perdiam, porque você tinha também todos aqueles impostos gigantescos. Então, se você não fosse uma pessoa que já tivesse muitos escravizados para trabalhar para si, se você não fosse uma pessoa de posse, ao mesmo tempo que você podia ascender nessa sociedade, você também podia decair com muita facilidade, tá bom? Mas o que vocês precisam entender você vai ter um grupo médio ali, os escravizados vão continuar na base da pirâmide e os escravizados, eles vão ser a principal mão de obra dessa região mineradora, não só trabalhando nas lavras, não só na exploração do ouro, mas eles vão estar presentes em todas as atividades desses centros urbanos que vão se formar. Então, eles vão ser responsáveis pela construção de pontes, né, pela construção de viadutos, pela construção de igrejas. Eles vão estar lembrem-se, é uma sociedade escravista, é um sistema escravista. A escravidão está embrenhada nessa sociedade, na cultura, na economia, tá bom, gente? Então, os escravizados eles vão continuar na base da pirâmide. Isso não quer dizer que eles não pudessem obter liberdade, não pudessem obter a alforria deles através do trabalho. Isso vai acontecer. Então, você vai ter um grupo também de homens livres, tá? Então, essa sociedade ela é muito complexa, muito dinâmica. E essa coisa de obter alforria vai ser algo muito comum
não tão proporcionalmente à quantidade de escravizados, sim, vai ser pequeno. Mas isso vai ser algo, um fato nos grupos urbanos, no meio urbano, tá? Os escravizados comprarem sua alforria. E você vai ter elite, né, dessa sociedade, que são os mineradores, os grandes fazendeiros, os comerciantes e os altos funcionários que trabalhavam na administração da região mineradora. Tá bom, gente? Então, como eu falei para vocês, vai ter a preponderância da mão de obra de africanos escravizados e, como eu sempre falo, enquanto houve escravidão, houve resistência. Então, vai ter a formação de diversos quilombos, né, que vão atacar os comboios que vão levar ouro até o Rio de Janeiro para ser transportado para a metrópole, sabe? Então, assim, esses quilombolas, eles vão criar relações com os comerciantes da região, eles vão obter informações, eles vendiam coisas para os comerciantes, é um babado, assim. Então, esses quilombolas, eles vão se embrenhar nessa sociedade também e a resistência vai haver o tempo todo. Outra coisa que vai acontecer, que vai ter nessa sociedade, o fortalecimento da atividade administrativa, que eu falei com vocês, da intendência, né, as casas de fundição, né, aí fiscalizando todas as atividades mineradoras, enfim. Isso vai fortalecer a cultura letrada. Em que sentido? Portugal, ao invés de mandar pessoas de lá para administrarem a região mineradora aqui, vai mandar pessoas que tinham pais europeus, né? Então pessoas que já nascem com os filhos de portugueses proeminentes, vai mandar para Portugal, para a Universidade de Coimbra, para estudarem lá e voltarem para cá e ocuparem cargos administrativos, tá? Então, quando eles vão para a Europa, eles vão ter contato com as ideias iluministas. E quando eles têm contato com as ideias iluministas, eles voltam para cá e espalham esses ideais de liberdade, principalmente contra a metrópole, que estava cobrando uma série de impostos, né, para esses grupos da elite. E isso vai ser algo muito importante no que a gente chamou de conjuração mineira, que vai acontecer na década de 1780, que são pessoas, principalmente da elite, que vão querer autonomia de Minas Gerais, que vão ter ideais republicanos e que... E que vão se revoltar contra a colônia e vão querer acabar com o pacto colonial, que vão querer autonomia da região mineradora, né? Esses conjurados, eles são traídos, né? E aí você tem a figura do Tiradentes, que era um cara que vai ser de um grupo social um pouco mais baixo do que esse da elite, e ele vai servir de exemplo, ele vai ser morto, esquartejado. Então, a conjuração mineira não é vitoriosa, tá? Mas esses ideais iluministas, desses letrados, dessas pessoas que vão se letrar na Europa, para depois trabalhar em cargos administrativos aqui, vai ser muito importante para esse bafafá da conjuração mineira, tá bom, gente? Muito bem. Outra coisa importante dessa sociedade, uma sociedade que a arte vai ser algo importantíssimo. Então, você vai ter o barroco, né? Você vai ter nas esculturas o uso da pedra-sabão. No barroco, você vai ter o Aleijadinho, o mestre Taíde. Na música também, a música sacra, né? Você vai ter bailes, concertos, óperas. Você vai ter muitos músicos nessa sociedade. Na literatura, você vai ter o arcadismo. Então, é uma sociedade muito dinâmica, que as ideias estão circulando, que os artistas estão muito presentes. É uma sociedade muito vibrante. Mas é uma sociedade que a riqueza é muita, mas que convive também com muita pobreza. Tá? Porque ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo que as pessoas podiam enriquecer, elas podiam perder tudo. Né? E aí muitos acabavam virando parte desse grupo médio, né? De artesãos, né? De pequenos comerciantes, né? que ali trabalhavam nas franjas da sociedade. Mas você vai ter muitos indigentes também, tá bom? Então, é uma sociedade muito opulenta, mas é uma sociedade também que vai conviver com a escassez. Bom, gente, os impactos da mineração, vamos falar um pouco deles. O primeiro impacto vai ser a transferência do eixo econômico e social do litoral para o interior. O que antes a gente tinha a cana-de-açúcar como grande
como grande produto exportador, né, na pauta de exportação dessa colônia, vai passar a ser o ouro, beleza? Então, o eixo econômico vai mudar do Nordeste para o Sudeste. Então, primeiro impacto dessa mineração. Segundo impacto, o alto crescimento demográfico na colônia. O minério vai atrair muita gente, como eu falei para vocês. Então, assim, em 100 anos, a população vai crescer de 300 mil para aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, é gente para dedéu, né? Então, outro impacto da mineração. Terceiro impacto, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Vocês vejam o que eu coloquei para vocês. Ó, tem um caminho velho, vão ser criados rotas para acessar essas regiões, né? Essa região das minas. O caminho novo, por exemplo, ele vai desembocar no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai ser um lugar estratégico para escoar esse ouro para a metrópole, para Portugal. Então, por isso também da mudança da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro, tá bom, gente? E uma coisa importante para falar, esse ouro que está saindo do Rio de Janeiro para ir para Portugal, esse ouro ele vai ficar em Portugal, uma parte deles, tanto que você vai ter construção de conventos com esse ouro e tal. Mas lembrem-se, né? Portugal tem relações econômicas com a Inglaterra, com outros estados da Europa. Então, assim, esse ouro vai para a Inglaterra, esse ouro vai para outras regiões, vai para outras regiões também. Esse ouro não necessariamente vai ficar em Portugal. Fica uma parte, mas outra parte vai circular pela Europa, tá bom? E um outro impacto dessa mineração vai ser a interiorização e a intensificação da relação econômica na colônia. O que isso quer dizer? Primeiro que, como a gente já viu, né, a mineração ela vai ser importante para a interiorização dessa colônia, junto com a pecuária, a gente já falou um pouco disso. Mas a mineração ela vai ser importante também para integrar as regiões dessa colônia, as capitanias dessa colônia. Por quê? Porque Rio de Janeiro vai abastecer Minas Gerais com escravizados, com aguardente, a Bahia vai abastecer também a região mineradora com tabaco. Então, assim, São Paulo também vai abastecer, o Sul vai abastecer a região mineradora com charque. Então, assim, você vai integrar essa colônia, né? Antes não havia essa integração. Isso vai ser outro impacto da mineração. Tá bom, gente? Bom, meus amores, para a gente fechar, vamos fazer uma atividade aqui. Vamos dar uma olhada na tabela. Essa tabela é um cálculo aproximado da produção de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso no século XVIII, tá? Em quilo. Então, as 3 regiões mineradoras. Vamos lá. Que informações é possível extrair ao observar a tabela? Não olha a cola, gente. Já deixei, mas não olha. Tenta não olhar, tá? Então, que informações é possível extrair ao observar a tabela? Deem uma olhada aí por alto. O que a gente está vendo, gente? A partir de 1775, na capitania de Minas Gerais, em Minas Gerais, você começa a ter um decréscimo na produção de ouro. Estão vendo? De 6.179, cai para 5.000 e começa a decair. Beleza? Primeiro, Minas Gerais é a região que mais produz ouro, em comparação com Goiás e Mato Grosso, né? Não tem nem comparação. E, né, a partir desse momento, das últimas décadas do século XVIII, então 1775, começa a declinar a produção do ouro, beleza? Então, B, a partir do que foi estudado até agora, levante hipóteses que ajudam a explicar a diminuição da extração de ouro ao longo do século XVIII. Vamos lembrar, a extração de ouro era feita através do ouro de aluvião, né? Era esse ouro que era extraído. E por conta dessa alta exploração, ele vai acabar, né? Então, tem a ver com isso, com essa forma de exploração e exploração constante que foi feita. Tá bom, gente? Então, pra vocês saberem que nas últimas décadas do século XVIII, a exploração do ouro entra em declínio. E aqui, para a gente terminar, vocês, mesmo slide da última aula, terminem de ler o módulo 1, tá? Da apostila, nessas páginas, e terminem os exercícios, tá bom? É a mesma folhinha de antes, tá? Mas agora vocês vão conseguir completar. Beleza, gente? Terminamos mineração. Qualquer dúvida, eu tô no chat, tá?
Beijo, queridos. Fiquem bem.